Eu te acompanho, eu vejo que tu é muito apaixonada, assim, por liderança, né. E Sim. falando um pouco mais de gestão colaborativa, como foi aplicar essa metodologia de gestão colaborativa aí no teu próprio negócio? Eu não sei se é porque eu gosto, tá? É quando a gente gosta, tudo é mais fácil, né. É. E aí, assim, para mim foi tão bom fazer isso e tão gratificante que eu não senti tantos desafios, tá? Porque era algo que eu queria tanto que então eu falei, não, preciso fazer dessa maneira. E obviamente que a gente sabe, né, que todos nós usamos Microsoft, né, e temos Sim, o Teams, e aí isso facilita essa gestão colaborativa. Então, como que eu fiz aqui, tá, Fran? Um legal. resumo Uhum, rápido assim. Para mim, eu queria que a minha equipe ela tivesse liberdade com responsabilidade, que é o nosso lema aqui. Então, assim, nós somos 100% home office, não temos escritório físico. Então, 100%. Há diversas conversas sobre isso. Gente, vocês têm vontade de ter um escritório físico? Não, não tenho. Não, pelo amor de Deus, adoro mexer com minhas plantas durante o dia. Não, fazer meu almoço. sim. Então, isso, isso é muito legal, né? Ter esse feedback. E aí, o que eu fiz e como eu fiz ao longo desse tempo e no começo, né? As primeiras coisas que eu fiz foi, primeiro, ter uma conversa com os colaboradores do tipo assim, olha só, vocês têm alguma... Porque a opinião deles também é importante. Então, eu Sim. tive uma mudança aí em 2020 que eu passei por um processo de construção de nome da marca, de cultura, fiz um processo de brand, né? Da marca, porque eu não tinha. E aí, quando eu fiz isso, eu envolvi a minha equipe para participar do processo. Perfeito. Então, eu acho que isso já foi um divisor de águas, porque quando a gente envolve a equipe, eles sabem o que está sendo construído ali e para onde aquilo está indo. Então, eu já comecei por aí, eu envolvi eles nesse processo de branding. Quando teve também a outra parte de refazer o logo e tudo, eu também envolvi eles da equipe. E são pequenas coisas sutis que eu acho que faz diferença. Por exemplo, o uniforme, eu gosto de gola V, né? Então, a minha gola é Uhum. V. E aí tem alguém da minha equipe que não gosta de gola V, que gosta de gola redonda. E assim, eu não vou ser aquela pessoa chata, não, é padrão, é gola V, você que lute, tá tudo certo. Não, vamos atender o pedido. Alguém gosta de gola redonda, vamos fazer à vontade, vamos ter um uniforme com a gola redonda, não tem problema nenhum. Então, eu acho que esses pequenos gestos, eles contribuem para essa liderança que ela seja leve, seja colaborativa, seja ouvida. E então, são essas coisas sutis. A gente tem aqui dentro do nosso software de atendimento, a gente tem uma brincadeira que é gamification. E a gente joga o gamification. Então, assim, eles vão atendendo os chamados, vão pontuando, e isso daí contribuiu absurdamente para o engajamento dos colaboradores com o cliente, porque aí a gente acaba colocando alguns brindes de primeiro, segundo lugar, e aí as pessoas sabem que se o cliente responde a pesquisa de satisfação, ele ganha ponto. Aí ele vai lá para o cliente e fala Perfeito. assim, então, olha, tô concorrendo a um brinde aqui dentro da empresa, você pode responder minha pesquisa de satisfação? Que isso também aproxima, né? Porque como a gente tem, a gente fala com os nossos clientes pelo Teams, não só Uhum. via atendimento chamado, mas também diretamente no Teams com os nossos clientes, acaba que eles chamam, oi fulano, tudo bem? Eu fiz um atendimento para você, você pode responder minha pesquisa de satisfação? E aí eles vão pontuando Sim. ao longo de um período aí, e depois sai um ranking lá de quem venceu e quem não venceu para poder ganhar o prêmio de primeiro e segundo lugar. E terceiro, na verdade. Então, assim, isso também facilitou com que essa liderança fosse mais produtiva. A gente utiliza também metodologia ágil aqui, que eu achei que fosse ser super complexo de implantar. Eu falei, nossa, eu vou implantar isso, não vai dar certo, eles não vão querer fazer. E não foi. Foi ótimo, porque também a gente implantou
e pontua no gamification as tarefas. Assim, perfeito isso. Essa É, jogada é as perfeita. tarefas. Gente, bota o gamification na jogada que vocês vão ver que o time muda muito. Eles Então, e ficam muito aí, engajados. muito. E aí, assim, quando eu coloquei a metodologia ágil, eu pensei, nossa, vai demorar para engajar, né? Não demorou. Foi uma semana a gente fazendo em conjunto e na próxima semana o negócio estava rodando. Tiveram algumas dúvidas aí nas 2 primeiras semanas, mas depois funcionou super bem. Assim, eu não tive problema, Fran, de verdade. E aí eu acho que tudo isso, né, toda essa questão deles poderem falar comigo se torna mais fácil também. Porque aí o que acontece? Eles vêm e falam assim: ah, mas eu não acho que isso é legal. Sim. Vamos mudar para isso, vamos mudar, tá? O que você me sugere? Vamos mudar para cá. Então, tudo bem. E aí eu fazia algumas reuniões. Princípio, eu comecei a fazer reunião semestral, não, semanal, sexta-feira. Sexta-feira é um dia mais tranquilo pra gente. Aí eu pegava lá, sei lá, 30 minutinhos e 30, 15 minutinhos e falava com eles, perguntava o que vocês estão sentindo, como é que tá, estão gostando, não estão gostando, o que tá ruim, eu também preciso desse feedback. E aí a gente foi conversando, aí tinha algumas coisas, alguns processos internos, né, que eles me deram dica falando assim, olha, eu acho que isso aqui poderia mudar e ser dessa maneira, eu acho que isso daqui tem que constar na documentação do cliente, porque para mim é muito fácil, tá na minha Sim. cabeça, tá lindo e maravilhoso, mas para eles não. Então, acho que isso aqui tem que constar na base de conhecimento. Então, fui nessa jornada aí. Aí eu fui fazendo reuniões semanais, depois eu mudei para reuniões quinzenais, depois para reuniões mensais, e agora a gente tem reunião um mês sim, outro não, e bem pontual assim. E eles super engajaram nessa questão de tipo assim, falando de metodologia ágil, eu sempre falei, tem um backlog aqui. Se pegar para fazer, tem que fazer naquela semana. A não ser que dependa do cliente, você não obteve resposta, mas Sim. geralmente isso vai estar num chamado, não vai estar ali na tarefa, né? Então, o que está ali na tarefa são coisas que a gente tem que executar por trás aqui, sem a ação do cliente nos chamar. Então, se botou ali não a fazer, por favor, conclua até sexta-feira. Né? Só se realmente é uma atualização, o cliente não pode parar, não vai dar para ser esse final de semana, ok, aí não vai concluir na segunda-feira. Mas a única regra com relação a isso coloquei no a fazer, eu tenho que terminar até a sexta-feira. E assim, muitas vezes eu até palestrei sobre isso em um evento que eu tive, e uma pergunta que eu recebi foi assim: tá bom, mas como é que você controla o tempo deles para fazer a tarefa? Eu falei: não controlo. Eu não vou controlar o tempo deles. Eu não controlo o tempo deles. Eles têm responsabilidade para controlar o tempo deles. Se eles acharem que, eu coloquei lá no fazer uma tarefa e eu tenho que fazer até sexta-feira, e ele não fizer durante a semana, for cuidar da planta, for fazer almoço, for passear com o cachorro, qualquer coisa, para mim não importa. Sim. Desde que aquilo na sexta-feira esteja pronto. Se ele vai fazer 5h55 da sexta, não tem o menor problema com isso. Porque a pergunta que me fizeram era a relação, mas eu acho que você tinha que controlar o tempo. Não vou controlar o tempo. Não vou. A gente Trabalhar já é mais muito focado numa. controlado, né? Trabalhar mais na produtividade, no que a pessoa vai produzir, do que no tempo que ela vai estar ali. Porque a gente vê muito, às Exatamente. vezes, a pessoa tá fechada dentro do escritório, tem um horário para bater ali certinho, e não consegue produzir o que pessoas produzem. Eu mesmo, eu trabalho super bem à noite. Então, tem coisas que durante o dia eu tô ali respondendo no Teams ou mandando alguma mensagem, resolvo o que eles precisam, mas eu vou conseguir ter um tempo produtivo, sentar e pensar numa estratégia de marketing, alguma coisa à noite. Então, para mim, Sim, eu funciona também. super. E se eu tivesse um horário para trabalhar, tipo, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1 às 6, eu não ia conseguir pensar numa estratégia de marketing nesse tempo, entendeu? Então Não, vai eu também muito. não. É. Então vai muito assim. Então é ótimo. Eu gosto muito dessa parte da gestão ser colaborativa e dessa forma de trabalho ágil, assim, sabe? Sim. Porque a gente vai trabalhando nos horários que a gente curte, que a gente consegue encaixar melhor. Não é não trabalhar ou trabalhar como fazer o contrário, divertir e só trabalhar um pouquinho. Não.
é trabalhar real, é ter um momento de foco e tudo, mas num momento que vai ser melhor para ti. Eu não gosto de acordar super cedo da manhã, 5 horas, 4 horas da manhã, mas eu tenho amigos que gostam. Então, gente, vai lá. Tem colaboradores da agência que gostam de acordar cedo e vão trabalhar cedo, perfeito para eles. Tá Para tudo mim não bem. funciona. Eu, depois de umas 9 horas, o meu cérebro faz download, aí eu começo a pensar nas coisas, mas até as 9 horas da manhã, minha cabeça é um marasmo total, não acontece nada por aqui, entendeu? Então, assim, para mim é assim que funciona. Então, depois eu abro lá o nosso software aqui de gestão e tudo, e vou acompanhando as tarefas que estão sendo feitas e tudo. E é super tranquilo, cara. É assim como tá falando. E rende muito mais, né? Não sei, aqui para mim, Rende, pelo menos, rende muito mais. o que eu mais escuto, Fran, é as pessoas falando assim, nossa, mas olha, eu percebi que eu rendo muito mais no home office do que no escritório. É normal. Sim, No escritório você tem um monte de gente, você vai parar para tomar café, vai bater papo, vai conversar, você vai perde o fazer várias foco coisas. um pouco. É, Perde. Aí, assim, a pessoa tá ali, o que ela poderia chamar você no Teams quando você tá remoto, falar ali rapidinho, ela vai na sua mesa, aí ela vai falar sobre aquele assunto, ela vai conversar sobre outras coisas. Não que isso tenha algum problema, não tem nenhum problema. Eu acho que sim. isso até é extremamente saudável. Por isso que eu sempre tenho essa conversa com a equipe. Olha, vocês estão sentindo falta de ir para o escritório? Vocês querem ir para algum cowork um dia trabalhar? Ah, não, se você quiser, a gente pode ir numa cafeteria trabalhar em algum momento, mas não sinto falta. Então, às vezes, a gente se dá uma reunida assim para Perfeito. trocar algumas ideias Claro, também, para estar falar junto algumas. também. É, E de forma geral. E uma coisa que tem dado muito certo, que eu apliquei isso em maio, final de maio, por aí, a gente está em sistema de trabalhar 4 dias na semana. show. Então, assim, não posso ter sempre todos fora na sexta-feira, Sim. mas a gente tem um rodízio aí. Então, toda sexta-feira, por exemplo, o Rodrigo folga na sexta, na próxima sexta folga a Juliana. E eu folgo também em alguns momentos com eles. A Cal também folga, entendeu? Mas eles dois têm uma folga fixa. E, por exemplo, amanhã estarei de folga. Ai, que maravilha. Então, no, no, e aí, assim, eu acho que isso veio para ajudar e deixar, assim, um super engajamento com eles, porque eu senti eles muito mais produtivos. Muito Sim. mais produtivo. É uma folga na semana. É uma folga. Sexta-feira é o dia mais calmo, segunda-feira é o dia mais enlouquecedor. Então a gente tem aí a sexta-feira que é mais calma. E aí eles folgam. Cara, na segunda-feira eles voltam renovado. É Sim. outra coisa. Eu não sei se esse negócio de sexta-feira ser calmo e segunda ser uma loucura é só na área de tecnologia ou em todas as áreas. Porque, menina, aqui a gente pira na segunda-feira. A Não, gente é um tem uma, caos. a gente tem uma ideia que é assim: os clientes eles passam o final de semana pensando. É que como eles não vão mandar final de semana, eles anotam para mandar na segunda, tu entendeu? Eles têm tempo para pensar, porque durante a semana eles não pensam muito, eles têm um monte de coisa para fazer. Mas final de semana eles param, aí é uma praia, é outro rolê, entendeu? Uma viagem, aí eles pensam e mandam. Na segunda-feira é uma enxurrada de coisa, a gente fica doido. Então aqui a Sim. gente, segunda-feira, a gente tenta